Olá, hoje é quarta-feira, dia seguinte das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A disputa entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump segue indefinida. Esse é o assunto do mundo político de hoje. Eu vou conversar com o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Deon, muitíssimo obrigada por atender o mundo político. Ei, Vivian, um prazer voltar ao seu programa, um prazer conversar contigo também. Deon, na contagem até agora, início da tarde, não é? Biden lidera a disputa, está paralisado desde as 6 horas da manhã, essa contagem não se mexe, né? E Biden lidera e Trump vence em alguns estados que são decisivos, mas ao mesmo tempo Biden está reagindo. Trump disse que pode recorrer à Suprema Corte e se considera vencedor. Biden fez uma fala no sentido de que tem que esperar até o último voto, uma fala mais contemporizando a conversa, não é? Ao contrário de Trump. A apuração, então, ele disse que é até o último voto, e o que a gente vê é um momento dramático nos Estados Unidos, de muita tensão. Para a gente começar, o que você acha que está em jogo nesse momento, com essa disputa, com esse nível de tensão? Vivian, as eleições se tornaram um verdadeiro referendo do mandato do presidente Donald Trump. Então, o que está em jogo não só é a presidência, mas o trumpismo, bem como também as casas legislativas. Porque a Suprema Corte, Trump já levou. Trump conseguiu nomear a juíza Amy Coney Barrett recentemente, transformando a Suprema Corte em uma espécie de espaço privilegiado das forças conservadoras daquele estado. Então, há hoje uma maioria no intuito da conservação dos democratas à frente da Câmara dos Representantes, e há uma disputa voto a voto. Nesse momento, aparentemente, os republicanos perderam um senador, os democratas ganharam um senador, porém é preciso mais senadores para que os democratas voltem a ter o controle do Senado, além daquela que é a cereja do bolo, daquilo que é o ponto mais importante, que é a presidência da República. Bom, é possível dizer de que a fala do presidente Trump foi uma fala para poder orientar governadores e secretários gerais de todos os estados da federação que estão contando votos nesse momento. Nas eleições de 2016, nós tínhamos por volta de 40% dos votos antecipados e votos postais e 60% dos votos na urna. Porém, no dia da eleição. Porém, o que nós estamos vendo é de que a pandemia, muito provavelmente, fez com que houvesse uma antecipação dos votos. E isso também levou o eleitorado democrata antecipadamente às sessões eleitorais para o voto antecipado ou às caixas de correio, para poder colocar, através de cartas, seus votos para as comissões eleitorais dos estados. Então, Trump pressiona para que esses votos não sejam contados. Mais do que a judicialização, mais do que levar as eleições para as Supremas Cortes dos estados e, eventualmente, para a Suprema Corte Federal, Trump ameaça, como ameaçou o secretário-geral da Pensilvânia, no intuito de que ele renuncie para que ele não pudesse continuar a contagem de votos. Daí o atraso, Vivian. Daí esse impasse. Agora, daí essa situação. Só para eu entender, uma informação que você tem é que o governador da Pensilvânia, que é um estado-chave, para quem está acompanhando, fica sabendo que é um estado-chave o resultado lá, né? São 20 votos do colégio eleitoral que pode beneficiar um ou outro, né? Esse governador disse que tem mais de 1 milhão de votos para chegar e que ele vai garantir a contagem. Então, há uma reação a essa estratégia. Exato. É bom lembrar de que o trumpismo não necessariamente controla o Partido Republicano de cabo a rabo. Há muitas defecções internas no Partido Republicano. Grande parte dos assessores do presidente Bush
estão hoje ligados à candidatura de Biden, em especial aqueles da área da segurança, da defesa e da inteligência. Todos aqueles que foram derrotados por Trump nas prévias de 2016 demonstraram toda a sua insatisfação, não apenas com a eleição em 2016, mas também com o desenvolvimento, com o desenrolar do seu governo. Então, há muitas fissuras dentro do Partido Republicano. Uma hipotética eleição de Trump faz com que haja uma vitória mais clara do trumpismo em relação ao republicanismo tradicional. Então, o que há nesse momento é uma tentativa política de poder impedir ou de poder demorar ou fazer com que haja uma demora no que diz respeito à contagem dos dados antecipadamente. Em vários estados, as eleições já começaram há 40 dias. Em muitos estados, há mais de 30 dias, os eleitores já estão votando. E a conjuntura de 30, 40 dias atrás era bem menos favorável a Trump do que é hoje. Hipoteticamente, a campanha de Trump ela tem feito alguns acertos nesse momento, tem atacado pessoalmente a figura de Joe Biden, especialmente de seu filho, da sua família, da sua história, linkado Biden com escândalos de corrupção nos Estados Unidos, e isso tem feito com que haja um comparecimento anormal. Nós tínhamos, na década de 90, por volta de 50% de eleitores em um estado que não tem o voto obrigatório, e hoje nós temos algo por volta de 67%. Então, houve um aumento substancial na quantidade de pessoas que deixam suas casas e que vai até a sessão eleitoral, ou que vai até o correio, ou até a caixa postal, né, para poder entregar seu voto e participar do processo eleitoral nos Estados Unidos. Agora, de qualquer forma, o resultado das urnas colocou em xeque as pesquisas e uma crença também que vinha sendo alimentada entre os democratas de uma vitória mais fácil, né? Tem aí, tudo indica que existe um cálculo, um problema de cálculos aí, não só dos democratas, mas também de quem faz as pesquisas. Houve uma aposta, você diria que houve uma aposta dos democratas num repúdio ao Trump e à política dele? A forma como ele agiu, por exemplo, em relação aos imigrantes, em relação à pandemia, enfim, a atitude menos institucional dele. E esse cálculo foi errado? Como é que você analisa esse momento que seria para ser, hoje de manhã, considerado o momento, né, na manhã dessa quarta-feira, o momento da vitória dos democratas, e, na verdade, eles estão tentando vencer, sem nenhuma certeza. Isso é que eu chamo de saraivada de perguntas, não é mesmo? Não vou fugir de nenhuma delas, não. Bom, mas é o seguinte, eu acho que os institutos de pesquisa, como eles erraram bastante em 2016, não exatamente no voto nacional, mas naquilo que configuraria o colégio eleitoral, eles tiveram a prudência de poder alinhar metodologias, eles têm uma associação nacional nos Estados Unidos, eles discutiram os problemas metodológicos de vários institutos de pesquisa. Há alguns institutos que não são filiados a essa Associação Americana de Institutos de Pesquisa, mas a maioria buscou aí tentar resolver os problemas metodológicos. Mas é possível que não tenha sido suficiente, Vivi. Eu não queria estar na pele desses que coordenam as pesquisas nacionais nos Estados Unidos, porque há um sem número de variáveis que devem ser controladas para que a pesquisa tenha uma acurácia, para que ela possa ser realmente eficiente e que consiga dar conta do recado do ponto de vista daquilo que vai acontecer nas eleições. Vou dar algumas variáveis, né? Vou aqui apresentar algumas variáveis. A primeira é que o voto não é obrigatório, a gente já falou um pouco sobre isso. Depois, há um problema bastante grande, que é a redivisão permanente dos distritos eleitorais. Então, alguns distritos que existiam no passado já não existem mais. Existe um mecanismo chamado de gerrymandering, que é uma forma, em especial, que os republicanos têm para poder dividir o voto nas regiões metropolitanas. A gente pode observar, por exemplo, no Texas, onde o presidente Trump vai muito bem,
a gente, observando as principais cidades, Houston, Dallas, a gente vai ver que Biden ganha uma vitória impressionante em relação a Trump. Mas quanto mais a gente vai distanciando das regiões metropolitanas, vai havendo ali o aumento da coloração vermelha em direção àquilo que é o símbolo do Partido Republicano nos Estados Unidos. Então, há esse outro problema. Há um terceiro problema, não é, que diz respeito à maneira pela qual os eleitores comparecem ou não. Então, as taxas de comparecimento, crescimento ou a diminuição têm um efeito muito grande nos resultados eleitorais. Tem aquilo que a gente pôde observar nas eleições de 2016 e aparentemente diminuiu agora em 2020, que é a indústria de fake news e que é a participação destacada das big techs no intuito de poder apresentar suas inclinações em direção às candidaturas que eles acreditam serem aquelas mais apoiadas, né, desse grande setor privado nos Estados Unidos, além também dos erros que podem estar sendo contabilizados em função do fato de que nós não temos mais pesquisas que colhem a informação nas casas das pessoas, nos lugares onde as pessoas fazem. Todas as pesquisas nos Estados Unidos, nesse momento, são por telefone. Existem vários mecanismos, né? Inclusive há várias metodologias diferentes para poder fazer a consulta por telefone. E é claro também que pode haver a imprecisão da amostra e, eventualmente, vieses que podem comprometer a qualidade das pesquisas. O que a gente pode observar é de que aquela vantagem de 6, 7 pontos que víamos há 2, 3 dias atrás se perdeu. Biden tem por volta de 2 pontos à frente de Trump nesse momento. E é provável que fique muito parecido com esse tipo de distribuição nacional de votos. Porém, do ponto de vista do colégio eleitoral, aquilo que importa, a impressão que se tinha lendo as pesquisas alguns dias atrás, é que Biden teria aí por volta de 300 a 350 votos no colégio eleitoral e, caso ele vença, vencerá com 270 votos, ou muito próximo disso. Pois é. Aí a pergunta seguinte é, se ele vencer, você acha que ele sai fragilizado para assumir a presidência da República? Ele assume a presidência dos Estados Unidos mais fragilizado por conta disso, por essa vitória tão apertada, por esses resultados que não eram esperados dessa forma? Eu não sei se ele sairia fragilizado. Ao contrário, numa batalha como essa, em uma situação de tamanha divisão dos Estados Unidos, o vitorioso terá uma condição única de poder demonstrar sua grandeza e sua capacidade de poder, quem sabe, unir novamente os americanos. Eu acho que é mais provável, no caso da vitória de Biden, que isso aconteça. No caso da vitória de Trump, mesmo que ele tenha removido parte importante dos extremistas, ou pelo menos dos extremistas mais estridentes, daqueles, né, que buscavam todos os supremacistas brancos, né, tudo aquilo que tem a ver com racismo e com várias colorações, né, misóginas, uma perspectiva anti-institucional dentro dos Estados Unidos. Eu acho que, a despeito de ter havido na campanha menos espaço para essa turma, eu creio que o presidente Trump não terá as mesmas condições de Biden. Mas o ponto que eu gostaria de poder chamar a atenção, Vivian, é o seguinte: a responsabilidade do eventual eleito aumenta muito, porque esse clima gera uma crise que coloca em risco a principal democracia, ou pelo menos, né, a principal democracia eleitoral do planeta, aquela que, inclusive, ensina aos demais como é que se faz, aquela que fez intervenções ao longo da história na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia e em vários outros lugares, tentando mostrar aos demais os valores, tentando mostrar aos demais a riqueza da democracia política. E, nesse caso, observe as regras eleitorais, o sistema eleitoral, que remonta a 1787, quando a Constituição foi feita pelos pais fundadores, demonstra todo o seu anacronismo, em especial do ponto de vista da resolução de problemas mais sérios e mais graves, como esses que nós estamos observando. Portanto, eu imagino que o próximo presidente dos Estados Unidos tem uma responsabilidade muito grande.
do jeito que os Estados Unidos estão hoje, é muito improvável enfrentar a China, é muito improvável buscar aliados na Europa, é muito improvável remover a aliança entre Rússia e China, é muito improvável ter, para o hemisfério ocidental, para a nossa região, uma política mais assertiva. E é muito problemático também, no caso da manutenção desse clima nos Estados Unidos, que essa nação, que essa grande nação, continue a ser fonte de inspiração para tantas democracias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que se aproximou bastante dos Estados Unidos, inclusive apresentando esses pontos positivos, né, dessa história ocidental que nós temos, da construção da democracia política e do liberalismo na nossa região. Agora, Deon, antes de avançar para a questão da política externa, porque eu quero realmente que você avance, eu queria só saber a sua opinião sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Como é que é o sistema das eleições, o funcionamento? O resultado do colégio eleitoral lá é determinante para que o candidato se eleja, né? E não o voto popular. É isso que a gente aprende quando acompanha as eleições norte-americanas. Agora, qual que é a origem desse modelo que contraria a ideia de um homem, um voto, né? Uma pessoa, um voto, e que parece que carrega uma contradição com a maior democracia do mundo, não é? Bom, quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra, em 1776, existiam muitas colônias. Cada uma dessas colônias, que tinha muitos cristãos puritanos vindos da Inglaterra, eles tinham demonstrado um grande antagonismo com a maneira de proceder no que diz respeito a levar as demandas da sociedade, da população, para o centro do poder. Então, a primeira coisa que eles fizeram, quando da independência, foi rejeitar a monarquia, mesmo a monarquia constitucional. O segundo passo foi criar uma república. Então, observe, Vivian, nesse período, nós estamos falando ainda do século XVIII, as ideias da democracia liberal não estavam claras. A despeito de que já teria havido quase 100 anos a Guerra Civil Inglesa e a existência de uma forma constitucional para que a monarquia operasse na Inglaterra, a Inglaterra era o sinal de tudo aquilo que esses colonos queriam evitar. Eles não tinham muito interesse em conservar uma família real, a monarquia, os gastos da família real, e eles foram, a partir dos seus pais fundadores, determinados para poder criar uma república. Então, os Estados Unidos são muito mais uma república do que exatamente uma democracia liberal, do jeito que nós conhecemos, em especial da maneira pela qual os europeus se organizaram. Então, os Estados Unidos, a partir disso, criaram mecanismos para poder evitar que o populismo e que a força de um único Estado ou de um centro político, que poderia ser o Washington, ou talvez que pudesse ser a Pensilvânia, Nova Jersey ou Nova York, prevalecesse sobre todas as outras partes da federação. Então, não foi fácil para Madison, Jay, George Washington, Thomas Jefferson, construir uma república e que pudesse haver a ideia de que, para que ela pudesse ser forte, deveria haver um centro. As forças das partes, as forças políticas e econômicas das partes, negavam e negam o tempo todo isso. É só a gente observar o processo eleitoral. O poder das eleições não está no plano federal. O poder das eleições está no plano estadual. Existe apenas uma comissão de finanças que vigia o financiamento das candidaturas ao longo do processo eleitoral. Mas não existe uma contagem de voto que é feita em nível federal, não é? Exato. Então, não há consolidação desse voto no plano federal, existe essa comissão impede que as empresas doem diretamente para as candidaturas, mas permite que as empresas doem, e doem sem limites, para os chamados PACs ou Super PACs, que são comitês eleitorais para defesa de interesses. E eles podem estar fortemente alinhados com os interesses que os candidatos também apresentam nas suas campanhas. Então, ao longo da história, essa contradição do sistema eleitoral,
tem a ver com o poder das partes, o poder mais dos estados da federação do que exatamente o do poder de Washington. E isso, Vivian, foi tão contraditório ao longo do tempo, e aqui claramente eu vou lembrar da Guerra Civil Americana. Porque por volta dos meados do século XIX, em função das questões ligadas à escravidão, mas também do poder das partes, em especial do poder do Sul, contra o progressismo naquele momento do Norte, representado, né, aí no século XIX pelo Partido Republicano, eles tomaram a decisão de produzir uma guerra contra os seus próprios irmãos do Norte, no intuito de poder impedir que as mudanças que estavam prestes a acontecer pudessem concentrar o poder em uma única região, que se tornou Washington. Por isso Washington é tão combatida pelos Estados Unidos. Por isso, quando os políticos e mesmo o povo americano fala de uma forma desdenhosa da política, sempre citam o Washington, que é um lugar, em tese, distante, onde existe uma política que é diferente dos interesses, supostamente, do povo trabalhador, das famílias que vivem no campo, desses que vivem nos subúrbios, de todos os imigrantes, né, que escolheram os Estados Unidos como seu espaço de vida, né, seu espaço de criação das famílias e de desenvolvimento. Certamente o sistema eleitoral americano não é fácil de ser compreendido, tem que contar um bocado de história para a gente entender. Mas, enfim, foi bastante esclarecedor. Mas vamos em frente com política externa, que nos interessa bastante, não é? As possibilidades da repercussão de uma vitória de Biden ou de Trump, seja um, seja outro. Eu queria que você fizesse essa análise. Vivian, eu creio que naquilo que é central na política externa americana, que é a relação com a China, eu creio que deve haver uma manutenção dos principais pontos da política já trabalhada por Trump. Então, Trump produziu uma guerra comercial em relação à China, mas não enfrentou a China de uma forma um pouco mais clara. É claro que já há o início daquilo que aconteceu ao longo do período da Guerra Fria em relação à União Soviética. Havia uma doutrina de política externa naquele período construída por um presidente chamado Truman, que foi vice-presidente de Franklin Delano Roosevelt, mas não era amigo de Roosevelt. Ao contrário, foi a contragosto de Roosevelt que Truman se tornou vice-presidente na Convenção Democrata. Tanto é que todo o debate da Segunda Guerra Mundial, Truman não sabia de nada. Franklin Delano Roosevelt fazia toda a política de defesa, a política externa americana naquele período, sem ouvir Truman e sem trazer Truman para o centro do poder em Washington naquele período. Mas Truman criou uma política chamada de contenção. Essa política de contenção durou até o final dos anos 80, no século passado, Vivian. E o que nós temos, muito provavelmente, é o retorno a uma política de contenção. Uma tentativa de restringir o papel e os investimentos chineses, com mais destaque para Belt and Road Initiative, que é a Rota da Seda, né, como a gente traduz aqui, ou, eventualmente, no nosso hemisfério ocidental, na região do Alasca à Patagônia, onde nós estamos. A presença dos investimentos chineses no hemisfério ocidental é tamanha. Aqui, por exemplo, no estado de Minas Gerais, os chineses compram mais do que o dobro do que os Estados Unidos compram dos produtos que nós vendemos para o mundo. Então, retirar a China, por exemplo, da parceria comercial com Minas Gerais, em um estado que já é quase falimentar, se a gente observar as finanças públicas do estado de Minas Gerais, a gente vai ver que nós precisamos desesperadamente da China. Nós, a ação mineira, o agronegócio mineiro precisa muito dos chineses. Então, não faz muito sentido que nós percamos uma parceria comercial e não tenhamos uma outra. Só faz sentido em substituir uma parceria do vulto que tem a China se nós tivermos investimentos americanos. Então, não será algo fácil para os americanos no intuito de restringir o papel da China aqui na nossa região, no hemisfério ocidental. Isso vale para tanto um quanto o outro. Seja o Trump para dar continuidade a essa política de contenção, seja o Biden, que venha para dar mais efetividade a ela. Você acredita que Biden daria mais efetividade a essa política? Faria uma tentativa
mais contundente de levá-la a cabo e isso nos afetaria mais? Como é que você vê isso? Eu acho que Biden seria mais contundente do que Trump no que diz respeito a pressionar os chineses. A impressão que eu tenho aí, existem vários elementos que me levam a isso. Em primeiro lugar, o deslocamento de toda a equipe, como eu tinha falado antes, do antigo presidente Bush, Bush filho, da área de segurança, de inteligência, em direção à campanha de Biden. Os principais assessores de Biden hoje são republicanos na área externa. E é bom que a gente possa se lembrar que durante o período de Barack Obama, eu já tive a oportunidade de conversar contigo no passado sobre isso, Vivian, e lembro bem, Barack Obama fez uma política externa de intervencionismo humanitário. Ele cacifou a Primavera Árabe, no primeiro momento hesitou, mas logo em seguida ele deu apoio a toda a Primavera Árabe. A Primavera Árabe removeu governos seculares e colocou ditaduras militares no lugar. Então, a política externa de Obama foi um fiasco, um fracasso que talvez não tenha manchado mais a história e os governos democratas a partir de 2008, em função de vários acertos do ponto de vista da política fiscal, bem como também da economia, né, com a criação de empregos, com a tentativa de poder controlar a crise em 2008, como eu tinha falado. Né. Porém, é possível, já que muitos desses assessores estavam, né, com Bush e, posteriormente, eles apoiaram Obama, que a gente possa ter o retorno ao intervencionismo humanitário, que é uma visão de que os Estados Unidos teriam um papel benigno a partir das suas forças armadas em poder controlar e impedir que se pudesse, por exemplo, fazer com que jihadistas islâmicos controlassem estados relevantes, no Oriente Médio, na Ásia, na África, em outros lugares do planeta. E isso gerou aquilo que foi chamado em política externa de mudança de regime, né? Eles chamam isso de regime change nos Estados Unidos, que fez com que nós pudéssemos ter hoje uma série de guerras inconclusas, guerras infinitas, como é o caso da guerra do Afeganistão, como é o caso da guerra do Iraque, como é o caso da guerra do Iêmen, como é o caso da guerra da Síria, como é o caso daquilo que se tornaram os regimes políticos no norte da África, os problemas que aumentaram no que diz respeito, né, à autoridade palestina, a relação entre israelenses e árabes só piorou depois do governo Obama, não houve a resolução dos problemas na Península Coreana e há o aumento das tensões no mar da China Meridional. Então, o que a gente pode observar é que, provavelmente, Biden seria mais agressivo em relação aos chineses. Durante muito tempo, a China foi vista como o comunista meu amigo, né? Como o país comunista meu amigo. E os soviéticos eram os demônios na Terra. Então, havia toda uma direção na política externa no intuito de poder acreditar, né, no intuito de poder apresentar o socialismo soviético como o pior tipo de socialismo. Virou, né? Agora, a ideia é dessa visão sinófoba, né, dessa visão que entende não só que os chineses, mas que o Partido Comunista Chinês é um partido criador de várias teorias conspiratórias que chegam até a hipotética vacina que está em fase de teste, que poderia nos auxiliar, né, a resolver os nossos problemas de saúde no futuro próximo. Agora, você mencionou que tanto um quanto o outro, ao saírem de uma batalha como está sendo travada, tanto um quanto o outro pode sair fortalecido. No caso de Trump, esse perfil dele, ele vai recrudescer esse perfil, e no caso da política externa, deve manter a mesma linha, levando-se em conta enfim, essa disputa com a China e essa política de contenção. Você acredita que ele vai manter essa atitude assim de falar mais do que efetivamente fazer? Eu vou dar exemplos dos dois presidentes democratas que tiveram 2 mandatos. Tanto Bill Clinton quanto Barack Obama, eles tiveram o primeiro mandato com uma ênfase forte na economia, e o segundo mandato dos dois, uma ênfase forte em política internacional. Eu não acredito que, no caso de vitória do presidente Trump, que haverá uma guinada para a área internacional. Ao contrário, eu acho que ele volta para dentro, no intuito de poder salvar o trumpismo, caso ele vença, e aí tem uma chance bastante grande
de prolongar, de poder criar ali, dentre as lideranças trumpistas, eventualmente, inclusive, da sua própria família, né? Como o seu genro Jared Kushner, né? Ou, eventualmente, aqueles que estão mais próximos dele, ou o filho, ou os filhos, né? Donald Trump Jr. Então, é possível que ele crie novas lideranças no intuito de poder prolongar e fazer com que os republicanos tradicionais tenham ali uma pá de cal em relação àquelas premissas anteriores. Eu acho que tende a haver o aumento daquilo que foi esse esforço em direção à extrema-direita americana. Eu acho que aí volta com peso, porque nas eleições nós não vimos isso. Então, Steve Bannon ficou meio distante, né? Porque ele saiu da campanha e ele saiu do governo e não esteve na campanha de uma maneira muito clara, não é mesmo? Então, eu acho que deve haver um retorno para uma tentativa de poder internacionalizar essa visão política xenofóbica, essa visão política misógina, essa visão política antiglobalista, como está sendo falado nesse momento, mas que, ao mesmo tempo, quer manter os Estados Unidos no centro da ordem global. Essas questões, Vivian, elas são excludentes. É uma contradição em si. Não há como remover as instituições e imaginar que os Estados Unidos ficam no centro da ordem sem um mundo fortemente institucionalizado. Porque, mesmo com os Estados Unidos e as instituições, os Estados Unidos não têm pernas, não têm recursos, e a própria elite econômica americana resiste ao aumento de gastos na área internacional. Então, observe, por exemplo, aquilo que aconteceu com o governo George Bush pai, quando ele, na transição da Guerra Fria, aumenta seus gastos e faz com que os Estados Unidos se colocassem internacionalmente de uma forma mais próxima de várias nações do planeta, os americanos cortaram o mandato dele. Os americanos elegeram Bill Clinton. Da mesma maneira, quando Bill Clinton se colocou com uma maior proximidade em direção à Europa, quis resolver os problemas nos Balcãs, né? Quando ele busca a resolução dos conflitos na ex-Iugoslávia, os americanos cortaram o mandato dele e deram o mandato para os republicanos. E observe, quando o Barack Obama entra, ele entra exatamente nesses desvãos. Quando o governo americano ele busca o aumento do seu poder a partir de uma visão mais unilateral, mais próxima daquilo que seria o poder americano fora das instituições internacionais, como a OMC, que o presidente Trump deslegitimou, como a OMS, que o presidente Trump, nesse momento, deixou, como o Acordo de Paris, que o presidente Trump também deixou, como os acordos internacionais de controle de mísseis e armas nucleares, que o presidente Trump deixou, como a crítica forte que há em relação às Nações Unidas, e apenas ficou a OEA, né? A Organização dos Estados Americanos, para poder dizer no passado que houve, né, um golpe na Bolívia em função de um problema do TSE boliviano que teria levado a um golpe na República aqui vizinha. Então, eu creio que, num eventual segundo mandato do presidente Trump, vai haver um retorno, porque ele não vai se aventurar no plano internacional, ele terá aprendido as lições, e há muita pressão desses estados do meio oeste para que ele construa empregos e, eventualmente, perca a liderança global para a China, porque é isso que tende a acontecer no caso da saída dos Estados Unidos das instituições internacionais. Deu uma última pergunta que nós não poderíamos deixar de fazer, que é justamente a atitude do presidente Jair Bolsonaro diante da disputa nos Estados Unidos, e ele já se manifestou manifestando o desejo dele de vitória do presidente Donald Trump. E ele faz isso de uma forma bastante emocional, nada institucional, e, ao mesmo tempo, o general Mourão, o vice, fala que qualquer um dos dois, o Brasil terá relações e tal. Como é que você vê a figura de Jair Bolsonaro, o presidente, diante dessa perspectiva de ter Trump fora do poder? Não é porque a relação ali é muito pessoal mesmo, não é? Dele com o presidente americano. Eu creio que o Partido Democrata é pragmático o suficiente para poder não abalar as relações
bilaterais com o Brasil, no caso da vitória do vice-presidente Biden. Porém, é bom lembrar que o presidente Bolsonaro ele apoiou Maurício Macri na Argentina, foi derrotado, não visitou até esse momento o nosso vizinho, que durante muito tempo teve uma grande rivalidade com o Brasil, que é a Argentina. Isso, na história das relações diplomáticas do Brasil, é um hiato, é alguma coisa realmente que destoa. O presidente Bolsonaro também ele tem investido bastante em uma agenda que se aproxima do presidente Trump no que diz respeito à área ambiental. O candidato Biden, inclusive, falou em um debate, né, que teria fundos, teria recursos para poder apoiar a Amazônia brasileira em caso aí do impedimento de novos desmatamentos na Amazônia Legal. E o presidente Bolsonaro, cada vez que apresenta esse tipo de alinhamento apenas no campo das ideias, mas não do ponto de vista do pragmatismo que as relações diplomáticas, comerciais e políticas ou econômicas exigem, a gente vai vendo uma aproximação com a família Trump, da família Bolsonaro, e um distanciamento do Estado brasileiro e da diplomacia brasileira daquilo que ocorre no Departamento de Estado e, eventualmente, no Departamento de Defesa. É claro que não é um momento para que vozes moderadas possam ser ouvidas nesse país, infelizmente, Vivian. As vozes moderadas já tiveram um espaço muito maior nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil, mas é possível que, em caso de vitória de Biden, vários dos ministros de Bolsonaro estejam fortemente pressionados em função de uma demanda pragmática de manter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Eu não sei exatamente se seria apenas o ministro Ernesto Araújo e o ministro Ricardo Salles. Eu creio, inclusive, que a agenda social poderia ficar em xeque. Então, a agenda da ministra Damares também poderia ser colocada nessa trinca de ministros mais ideológicos que o presidente Bolsonaro dispõe nesse período, nesse momento. Mas isso vai no coração ideológico do governo, não é? É difícil dizer. O coração ideológico do governo. Sim, mas eu creio que há uma proximidade grande dessa ala ideológica com parte daqueles militares, né, que compõem esse núcleo mais próximo do presidente Bolsonaro, que, se eventualmente não estão em acordo, não estão em desacordo, ou ao menos não deixam passar para o público que há ali uma contradição mais grave no que diz respeito às ideias, em especial as ideias para o relacionamento bilateral com os Estados Unidos, que são não apenas a maior potência hemisférica, mas a maior potência global, e que vive uma disputa bastante grande. E aqui eu vou dar o exemplo da telefonia 5G, Vivian. Muito provavelmente, ano que vem, quando nós teremos um leilão, né, um edital para o leilão do 5G no Brasil, pelo que ouço dizer da Anatel e daqueles que atuam nessa área, o Brasil não vai permitir que os chineses participem. Ou mesmo que permita, muito provavelmente nós não teremos aí a Huawei ou outros fornecedores de materiais de telecomunicações. O próprio Bolsonaro já sinalizou isso, né? Já fez. Exatamente, quando ele disse que a caneta BIC é dele, né, Vivian? Ele disse um dia aí tentando deslegitimar o vice-presidente Mourão, que tenta, né, criar uma agenda um pouco diferente, mas a impressão que tenho, Vivian, é de que há aquela questão que é tão típica nos Estados Unidos, né? Então, não sei se você está lembrada, muito provavelmente não, você é tão jovem, muito jovem, mas havia um desenho animado há tempos atrás, que era o Manda-Chuva. E o Manda-Chuva era um policial. Então, existiam dois policiais. O Manda-Chuva no carro lá da polícia americana, é claro, né? Havia o bom policial e o mau policial. O bom policial pedia para que o suspeito cooperasse. E o mau policial dava borrachada. Okay? O mau policial ele chegava tentando remover os direitos das pessoas. Então, eu creio que o governo Bolsonaro ele vive um pouco essa contradição, né? Uma tentativa de uma agenda positiva, daquilo que pode eventualmente melhorar as nossas relações, mas, no final das contas, ao fim e ao cabo, a agenda é uma agenda antiglobalista, uma agenda mais fortemente ideologizada,
uma agenda que tem feito com que a nossa crise frente ao coronavírus e a crise econômica que nós vivemos seja uma crise ainda mais grave do que aquela que a gente tem observado no nosso entorno e também nos estados em desenvolvimento. Estamos ao sabor dos acontecimentos, então. Deon, muitíssimo obrigada pela entrevista, foi uma ótima conversa, bastante esclarecedora. Vamos aguardar, a expectativa é que até essa sexta-feira haja uma definição naqueles votos que chegam mais tardiamente, que foram colocados no correio ontem, né? Que foi o último dia, enfim, tem essa judicialização aí, essa perspectiva de judicialização, mas parece que a expectativa é que até sexta-feira a gente tenha um desfecho das eleições nos Estados Unidos. Então, a ver, não é isso? As melhores alternativas de Biden seria vencer o Novo México, vencer o Arizona, vencer também o Wisconsin e também Michigan. Michigan, há uma governadora democrata que poderia ter sido, inclusive, a vice, Gretchen Whitmer. Minnesota, o Biden venceu, né? É possível também que haja uma vitória no Arizona e no Novo México. E aí mesmo, com a derrota na Geórgia, e é bom lembrar, o Partido Democrata se negou a colocar a Stacey Abrams, que é uma grande figura, né? Uma negra muito valente do estado da Geórgia, né? Da cidade de Atlanta, e isso tirou, eventualmente, a própria vitória. O caminho mais fácil para a vitória de Biden, não é? Porque ele optou pela Kamala Harris, que foi uma procuradora, senadora pelo estado da Califórnia, onde ele nadou de braçada, mesmo, onde ele já tinha votos suficientes para poder derrotar o candidato Trump. Mas as decisões do Partido Democrata criam contradições para a campanha do candidato Biden, e vamos ver, né? O presidente Trump tem muitas chances ainda de vencer as eleições, bem como também, caso Biden vença Wisconsin e caso Biden vença Michigan, e Michigan me parece ser o grande estado dessa eleição, e Arizona também, né, porque houve uma mudança, né, de um estado mais republicano, a gente pode vir a ter agora uma mudança, né, um novo estado pêndulo em direção ao Arizona. Isso pode definir uma eleição democrata, a gente precisa observar ao longo desses próximos dias, se não houver mais pressões federais em direção aos governadores e secretários gerais dos estados. É isso. Deon, muito obrigada pela conversa. Eu agradeço, Vivian. Prazer para mim, grande. Eu conversei com o cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Ele fez uma análise do que está acontecendo nos Estados Unidos, as eleições presidenciais, nesse dia seguinte da eleição, tudo indefinido. Fez também uma leitura do que pode ser a política externa dos Estados Unidos a partir da eleição de Biden ou Trump, enfim. Conversamos aqui um bocado sobre esse cenário. Agora nós temos realmente que acompanhar. Então, até a próxima, vamos acompanhar. Até.